Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui, Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, falo em especial da redação do CNU, Concurso Público Nacional Unificado, já conhecido como o Enem dos concursos. Abordo violência escolar. E, sem dúvida, é tema potencial a redação do CNU, uma vez que a violência escolar tem um impacto direto no rendimento, que, por sua vez, leva à evasão, à perpetuação da pobreza. Perceba a concretude desse encadeamento de situações, porque aluno fora da escola acena a estagnação social. Ou vocês que me ouvem, têm dúvida de que a educação seja capaz de abrir portas para a ascensão social? Vamos conferir tudo isso juntos daqui a pouquinho, porque deixa-me primeiro dizer que vou dividir esse episódio em 2 blocos. No primeiro, faço algumas considerações sobre a redação do CNU. Quero dar a vocês um norte a respeito dos critérios de avaliação. No segundo bloco, apresento o tema, a tese e os argumentos no entorno da violência escolar. Sim, a violência escolar existe por conta de motivos sérios, sólidos, que por sua vez desaguam em consequências igualmente graves. Mas, felizmente, há soluções factíveis para tudo isso. Até porque segurança e educação são 2 grandezas constitucionalmente garantidas. Calma, é já que falo sobre tudo isso. Nesse primeiro bloco, ressalto que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos lançou, no final de 2023, uma estratégia para a seleção de servidores, o Concurso Público Nacional Unificado. Parabéns a essa iniciativa governamental. Já não era sem tempo. E a melhor notícia é a de que o CNU contempla a escrita de um texto que será avaliado em até 100 pontos. Para o bloco temático 8, será exigida a redação de um texto argumentativo. Consta no edital que o número de linhas será conhecido no enunciado da redação. Desse modo, pensemos no limite padrão. Um texto de 20 a 30 linhas, 4 parágrafos. Um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Recolhi para vocês, do edital do CNU, os 5 critérios de avaliação do texto, quais sejam: adequação ao tema, atendimento ao tipo, mecanismos de coesão, seleção e organização de argumentos e domínio da norma culta. No primeiro critério, adequação ao tema. O candidato deve tomar todo o cuidado para não fugir nem tangenciar o tema. E para não incidir em nenhum desses erros, o ideal é que o candidato utilize em cada um dos parágrafos, pelo menos uma vez, a palavra ou a expressão-chave. E, para não cometer repetições, ele deve empregar palavras ou expressões sinônimas. Rapidamente, é importante frisar a diferença entre fugir e tangenciar o tema. A exemplo do que ocorre na redação do Enem, foge do tema o texto que não focaliza nem o assunto mais abrangente, nem, por óbvio, o recorte temático propostos. Por seu turno, tangencia o tema o texto que focaliza o assunto mais abrangente e não necessariamente o recorte temático. E atenção, a fuga ao tema é motivo que leva a redação a nota 0. Na tangência, o candidato é prejudicado no item
adequação ao tema. Os demais critérios são avaliados. No segundo critério, atendimento ao tipo. Será proposta ao candidato a redação de um texto argumentativo, que, como sabemos, há de ser um texto híbrido, quer dizer, misturado. Deve haver trechos informativos, por exemplo, retomadas históricas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se fará a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam a argumentação, mas cuidado, o texto pronto deverá ser predominantemente argumentativo. No terceiro critério, mecanismos de coesão. Aqui é posta à prova a habilidade do candidato em manejar corretamente os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que, se houver uma conjunção ou uma locução conjuntiva no início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, esteja tudo resolvido. Não. Na verdade, a atenção do candidato deve se voltar a dois tipos de coesão: a interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa que acabei de mencionar. É a coesão avaliada na superfície do texto. No início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, deve haver uma conjunção. A coesão intraparágrafo é aquela que acontece dentro do parágrafo. Percebam, não se trata aqui de uma verificação de superfície, e sim de mergulho, de leitura atenta do parágrafo. Verifica-se desse modo o emprego correto de conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nesse mesmo critério, confere-se também a capacidade do candidato em escrever sem incidir em repetições. Outro detalhe, muitíssimo importante: não se deve construir parágrafos de uma só frase. Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico, ou seja, a ideia principal vai se perdendo, vai ficando esquecida em meio a tantas intercalações. No quarto critério, o corretor avalia a capacidade do dissertador em selecionar, organizar e relacionar argumentos pertinentes ao tema. Esse critério é bem complexo, mas vai ficar fácil. Quando se fala em selecionar e relacionar, fala-se na escolha de repertórios, argumentos, causas, consequências, exemplificações, citações, obviamente, bem conectadas, bem relacionadas, quer dizer, pertinentes ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia do corpo do texto, começo, meio e fim. Tenho uma estrutura para sugerir a vocês. No primeiro parágrafo, apresentem o tema, antecipem pelo menos 2 argumentos e escrevam a tese. Tese é o mesmo que ponto de vista, opinião daquele que escreve. O parágrafo introdutório funciona como o projeto do texto. No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolvam, explorem os argumentos lançados na introdução. No último parágrafo, obviamente, finalizem o texto. Cabem aqui, por exemplo, a reafirmação da tese e a retomada bem sintética das principais ideias do texto. Cabem até mesmo apontamentos que solucionem eventuais problemas então discutidos, enfrentados ao longo do texto. No quinto critério, domínio da modalidade escrita formal.
As aulas de gramática devem vir à tona. São avaliadas a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordâncias, de regências, além da escolha de palavras formais. Palavras que se contrapõem aos coloquialismos, às gírias e aos cacuetes da linguagem. Pessoal, olha só, quando falo da escrita formal, não entenda que se deva empregar palavras difíceis. Não, definitivamente não. O emprego de palavras difíceis, ao contrário do que possa parecer, significa anacronismo, significa escrita prolixa, empoeirada. A escrita, ainda que formal, não pode fugir do universo vocabular do leitor a que ela se destina. O escritor não pode obrigar o leitor a consultar o dicionário a cada linha que lê. Até porque isso não vai acontecer. Com palavras simples é possível escrever períodos elegantes. O segredo da boa escrita está na correção e não na escolha de palavras cujos significados não sejam imediatamente conhecidos. Nesse segundo bloco, falo do recorte temático, qual seja desafios para conter a violência nas escolas brasileiras. Pois bem, apresento o tema, a tese e, em especial, os argumentos a serem explorados, sobretudo causas e consequências que povoam esse contexto. Há também, no final, algumas possíveis soluções para, quem sabe, ponto finalizar o problema. Costumo dizer que definir o tema seja uma boa estratégia para apresentá-lo, mas vocês vão concordar. Quando se trata de um assunto tão conhecido, defini-lo me parece desnecessário, desaconselhável até. Desse modo, ilustro o tema com um episódio recente que gerou grande repercussão. Assim, em março de 2023, uma professora foi vítima de um ataque à faca numa escola estadual em São Paulo. As condições da morte da professora jogou luz ao histórico de violência no ambiente escolar. Agora apresento a tese. Sem dúvida, é longo o percurso para conter situações de violência física e moral nas escolas. E, por isso, ministérios, educadores e sociedade civil precisam intervir. Vamos aos argumentos. A seguir, listo 4 causas, 4 consequências e 4 medidas para conter a violência escolar. Então, 4 causas podem ser levantadas. Sugiro selecionarem 2 delas, as menos desgastadas, a fim de que a dissertação de vocês não caia no senso comum. Bem, quer dizer, ainda que o argumento seja previsível, a argumentação deve ser bem feita, criativa, convincente. Argumento 1. Falta de pertencimento. Alunos que não se sentem parte da escola, nem sentem que a escola lhes pertence, podem não só danificar o prédio, as dependências da escola, como também desrespeitar a comunidade escolar. Aí, inseridos professores, gestores, colaboradores, etc. O contrário disso, ou seja, o pertencimento, reduz comportamentos disruptivos. 2. Problemas familiares. Crianças e adolescentes com histórico de violência doméstica podem reproduzir esse comportamento na escola. Sem dúvida, há correlação estreita entre violência doméstica e agressividade nas escolas. 3. Bullying e exclusão social. O bullying escolar
é mostra de violência. E aqui há um detalhe a ser ventilado. As cenas de bullying envolvem um sem número de atores. É situação que se alastra, é uma praga. Há o valentão, a vítima, as testemunhas e todas as respectivas famílias que, inegavelmente, são afetadas física e emocionalmente pelo bullying. Dados do IBGE de 2022 nos dão conta de que 4 em cada 10 estudantes já foram vítimas de bullying escolar. 4. Ausência de políticas de prevenção. A relativa falta de programas de prevenção e capacitação de professores e funcionários, sobretudo para lidarem com conflitos, agrava o cenário de violência. A implementação de políticas afirmativas é frequentemente recomendada por especialistas em educação. Mas, alto lá, quando digo política de prevenção, não me refiro em hipótese nenhuma ao patrulhamento, à polícia ostensiva, exatamente na porta da escola. Aliás, sou contrária, muito contrária a isso, que, admito, já é realidade em alguns cantos. 4 consequências. Consequência 1. Traumas psicológicos. Estudantes expostos à violência escolar podem desenvolver transtornos como ansiedade, depressão. Estudos seríssimos vêm confirmar aquilo que já supunhamos. Alunos que presenciam violência são mais propensos a apresentarem sintomas de transtornos psicológicos. 2. Desempenho prejudicado e evasão escolar. Violência na escola leva à perda do interesse pelas atividades, o que, como dissemos no início, vai resultar no baixo rendimento, na evasão escolar, e daí podemos seguramente apontar a perpetuação da desigualdade social. A mim, o encadeamento é óbvio: sem escola, sem expectativa de migração de classe. Segundo o Unicef, crianças que sofrem violência na escola têm desempenho 4 vezes menor do que outras que não vivem essa mesma situação. E será que é exagero de minha parte dizer que tudo isso potencializa a criminalidade? Bem, fica aqui o alerta. 3. Professores desmotivados. Educadores que enfrentam violência podem sofrer de burnout escolar. A Associação Internacional de Gestão do Estresse, organização americana dedicada à pesquisa, à prevenção e ao tratamento do estresse, coloca o Brasil como o 2º país no ranking de profissionais acometidos pelo burnout. Fica clara, então, a íntima relação entre violência, burnout e desmotivação. 4. Isolamento social dos alunos. Vítimas de violência escolar muitas vezes se isolam, o que pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades sociais, ou seja, pode esbarrar na misantropia, que é a aversão ou a incapacidade de conviver socialmente. 4 soluções para a violência escolar. Solução 1. Campanhas de conscientização em favor do pertencimento. É preciso criar atividades que incentivem a integração e a valorização da escola como um espaço de todos. Iniciativas como projetos comunitários podem aumentar a identificação dos alunos com a instituição. 2. Apoio psicossocial. É preciso também, e em caráter de urgência, oferecer suporte psicológico e social aos alunos, identificando problemas familiares e pessoais que possam refletir em comportamento violento. Programas como o PSE. PSE é a sigla para Programa Saúde na Escola.
Programas como esse precisam ser replicados Brasil afora. 3. Campanhas anti-bullying também são essenciais. Isso quer dizer que implementar políticas de tolerância zero ao bullying, com campanhas educativas e um sistema de suporte às vítimas, é medida que se impõe. A conscientização é ferramenta eficiente no combate ao bullying. Há estudos que nos comprovam tudo isso. 4. Por último, a formação continuada de educadores é estratégia indispensável para acabar com a violência escolar. Olha só, capacitar professores e funcionários para identificar e gerenciar conflitos é percurso recomendável para a prevenção da violência. E só para não deixar passar em branco, crianças e adolescentes convivem mais com os professores do que com a própria família. Ninguém melhor do que o professor para detectar os gatilhos emocionais que podem levar a situações de violência. Então é isso. Antes de escrever sua dissertação, sugiro que, se for preciso, ouça novamente o podcast e leia não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema. Também convido você a assinar o podcast da plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Um abraço, ótimas redações, excelentes resultados no CNU e até o próximo episódio.